E aí, gente, tranquilo? Bem-vindo. Vamos continuar a aula de anexos embrionários. Deu tempo para pensar? Tudo direitinho? Para quem não sabe, a pergunta anterior, do vídeo anterior, foi o seguinte: um ovo fecundado direitinho, no ninho, aquecido, tudo certinho, ao longo do desenvolvimento até o nascimento daquela, vamos chutar, daquela ave, né? O que vai acontecer com o peso desse ovo ao longo do desenvolvimento? Ele não se altera? Ele vai ficar mais pesado? Ele vai ficar mais leve? Ele vai ficar mais pesado depois mais leve ou mais leve depois mais pesado? Vocês tiveram um tempinho para pensar, né? Bom, o que acontece é o seguinte: a ideia inicial é não se altera o peso. Só que é o seguinte, cara, olha só. Ele tem respiração aeróbica. Se ele tem respiração aeróbica, ele pega compostos orgânicos que tem no vitelo, transforma em energia. Energia liberada sob forma de calor, ela não se armazena. Então aquele composto orgânico foi degradado, foi transformado em energia. Saiu o que da respiração aeróbica? CO2. Então está saindo carbono, está saindo carbono, está saindo carbono, está tendo oxidação de compostos orgânicos, está diminuindo a concentração de compostos orgânicos dentro dele, porque está saindo gás carbônico por causa da respiração. Então a tendência é o ovo ficar mais leve, tá legal? Essa aqui é a resposta correta. Vai ficar mais leve porque compostos orgânicos estão sendo oxidados para liberar energia. E a energia não é armazenada, é liberada sob forma de calor. E esse resto de compostos orgânicos sai sob forma de CO2 pela casca. Ok? Fechamos? Então vamos aqui. Acertou? Sabia? Você é nerd. Vamos para a placenta. Olha só, eu fiz um esquema aqui. A mãe, a placenta, que é o ponto de comunicação entre a mãe e o feto, o cordão umbilical e o feto. Tranquilo? Bom, então olha só. Na verdade, a placenta não é um anexo embrionário, porque a placenta ela é formada parte por células da mãe, parte por células do feto. E o conceito básico de anexo embrionário é o seguinte: anexos embrionários são estruturas formadas exclusivamente por células do embrião. Só que esse conceito, cara, não vale para o vestibular, não vale para muitas provas. Então, muitas provas colocam a placenta como um anexo embrionário. Mas se por acaso pintar uma questão dizendo o seguinte: anexos embrionários são estruturas formadas exclusivamente por células do embrião, marque a opção que indica uma estrutura que não é classificada como um anexo embrionário. Ele vai colocar letra A, córeo, letra B, âmnion, letra C, saco vitelínico, vesícula vitelínica, letra D, alantoide, letra E, placenta. Quem nunca estudou isso, quem nunca ouviu falar isso, a primeira que ele não vai marcar vai ser a placenta. E vai ficar filosofando em cima das outras 4 opções, que você sabe que são os anexos embrionários. Então, nesse caso, somente nesse caso, você vai marcar a placenta como não sendo um anexo embrionário. Ok? Estamos conversados? Então, aqui a gente vai estudar a placenta como um anexo embrionário, mas na verdade não é. Bom, então olha só. Essa placenta protege o feto de impactos, manda anticorpos para cá, produz hormônios, a progesterona, tá? E vai embora. Bom, então vamos ver. A mãe nutre o feto. Esse feto tem respiração aeróbica. Então, o sangue da mãe vai chegar aqui, rico em oxigênio. Então, vai chegar aqui por uma artéria. E esse sangue aqui é um sangue arterial. É interessante que chega aqui sob pressão, porque não tem troca de sangue da mãe com o feto. Esse vaso sanguíneo vai se ramificar em capilares e, por diferença de pressão, vai passar para cá. Ele vai passar para cá, por diferença de pressão, e vai cair nesse vaso sanguíneo aqui. Lembrando que isso aqui que está em vermelho
É sangue arterial, tá legal? Ó, vamos colocar aqui, asterisco, asterisco, sangue arterial. Por quê? Ele tem que passar sob pressão daqui para cá. Vai ser transportada por um vaso sanguíneo. Esse vaso sanguíneo que está em verde aqui, que eu vou colocar como número 1, que vai transportar o sangue arterial que passou daqui por difusão, diferença de pressão, passou daqui para cá nos capilares aqui também, né? Quando ele entra aqui, ele, pela força da pressão aqui, ele vai se deslocando devagarzinho para cá. Então isso aqui é um vaso sanguíneo que não tem muita pressão, é uma veia. É uma veia que leva sangue arterial, tá legal? Entra aqui no feto, pelo cordão umbilical, roda o corpo dela toda. Qual é o objetivo? Deixar o oxigênio e pegar o gás carbônico. Então, à medida que ela vai passando pelo feto, ela vai pegando o lixo que tem no feto. Se o feto continuar com esse lixo, com esses excretas, com essa grande quantidade de CO2, ele vai morrer. Isso aqui tem que ser jogado fora o mais rápido possível. Então, assim como esse sangue passou por diferença de pressão dentro da difusão, esse sangue aqui, para passar do feto para a mãe, também tem que passar por diferença de pressão. Tá legal? Então, esse sangue aqui, quando ele entra nesse vaso sanguíneo, ele tem que ser impulsionado, ele tem que ir com muita força. Se ele tem que ir com muita força, esse vaso sanguíneo aqui, número 2, é uma artéria. É uma artéria que leva sangue venoso, para jogar fora os excretas que estão intoxicando esse feto o mais rápido possível. Então, esse feto vai chegar aqui, vai sair aqui por diferença de pressão, vai passar para cá, e essa artéria que estava levando o sangue, coloquei um acento aqui, arterial, vai fazer isso aqui, ó. Gradativamente vai pegando sangue venoso sem pressão. E agora é rico em CO2 e é uma veia. Então, a mãe fornece nutrientes para o feto e pega as estruturas tóxicas. Então, quando a gente estuda o sistema circulatório, a gente lembra o seguinte, que veia é tudo que chega até o coração, a artéria é tudo que sai do coração. Isso aqui está chegando ao coração, então tem que ser uma veia. É uma veia que leva sangue arterial, porque está chegando da mãe. E lá no sistema circulatório, a gente lembra o seguinte, o lado direito do coração sai por uma artéria pulmonar com sangue venoso, artéria com sangue venoso, faz as trocas gasosas nos pulmões e volta como sangue arterial por veias pulmonares. Acontece a mesma coisa aqui. São os dois pontos do corpo humano, do mamífero, né? Onde veias levam sangue arterial e a artéria leva sangue venoso. Tá legal? Então, aqui eu tenho uma veia levando sangue arterial, retorna com uma artéria levando sangue venoso. Esse sangue aqui, que era arterial, vai perdendo a pressão e agora é uma veia e vai embora para fazer essa troca. Então, quem vai fazer todo o processo vai ser a placenta. Ela é muito importante. Se tem alguma má formação de placenta, uma má formação do cordão umbilical, o feto pode sofrer algumas consequências pela falta de oxigênio e pela não liberação de substâncias. Para isso existem alguns exames. Uma ultrassonografia, aqui no caso uma Doppler fluxometria, que é o efeito Doppler para saber o que está passando, qual é o percentual que está passando. Dependendo, se essa placenta não estiver muito bem informada, por uma falha qualquer, não interessa, esse cordão umbilical também não, o médico pode fazer a opção de interromper a gravidez dentro da mãe, faz uma cesariana, nasce um prematuro e ele vai colocar numa UTI neonatal, onde hoje em dia existem melhores condições para fornecer nutrientes e oxigênio para esse feto, que tem uma atividade metabólica muito grande, então ele consome uma quantidade muito grande de oxigênio.
consome também uma quantidade muito grande de nutrientes e libera também uma quantidade muito grande de lixo, de excretas. Então, o sistema da mãe fica todo envolvido nisso. O seu sistema respiratório aumenta, seu padrão, ela vai ter uma liberação de excretas, faz mais xixi, não só pela diminuição, pela diminuição do tamanho da bexiga, pela presença do feto, né, que ocupa um espaço, mas ele também vai ter uma série de problemas. Ok? Fechamos então a placenta e nós acertamos a questão do vídeo anterior. Tá legal? Então a gente fecha aqui essa parte de embriologia com os anexos embrionários. Fechado então? Falou, manos!